Os bastidores de um caso que chocou o Brasil. Bom, a ideia de entrevistar o Guilherme é desde que o caso estourou, né? Desde que a gente noticiou, em primeira mão inclusive, né? Quando o Guilherme apareceu dizendo que a criança tinha sumido, né? Ali ele já virou objeto de interesse de entrevista. A confissão de um homem que conta em detalhes para uma jornalista como matou o menino Joaquim. Então eu peguei ele no colo e fui até a cozinha, né, preparar uma mamadeira. E nessa hora foi que me veio na cabeça. Né, como eu disse, eu falei, se eu conseguir, se ele por acaso não estiver aqui, acho que minha vida vai melhorar. O passo a passo dos 7 meses de investigação da Record TV de Ribeirão Preto para conseguir a entrevista exclusiva com um homem acusado de assassinar uma criança de 3 anos. Logo no primeiro dia que ele saiu da cadeia, ele começou a movimentar as redes sociais dele. E no impulso, na curiosidade, eu mandei uma solicitação de amizade. E, para minha surpresa, em menos de um dia, ele respondeu. E a gente começou a conversar. Mas como uma emissora de TV conseguiu a confissão que não foi revelada nem para as autoridades? 5 de novembro de 2013, Natália Ponte, mãe de Joaquim Ponte Marques, acorda e não encontra o filho em casa. A psicóloga disse que colocou o menino de 3 anos para dormir e ele desapareceu. Comecei a procurar ele na casa inteira, achando que ele tinha se escondido e não estava. Joaquim morava com a mãe, o padrasto Guilherme Longo e o irmão recém-nascido em uma casa do bairro Jardim Independência. Na manhã do desaparecimento, a porta da residência estava aberta, mas o portão da rua trancado. A polícia foi acionada e começou a procura por Joaquim. Peritos analisam o banheiro e as roupas do menino e não encontram sinais de violência. O Corpo de Bombeiros faz buscas no córrego que fica a poucos metros da residência da família e nada é encontrado. E quando a gente chegou na casa, que era o endereço, não tinha ninguém na casa. E aí uma vizinha falou, ó, tá todo mundo lá embaixo, que era uma avenida que fica perto da casa. A gente foi para lá, aí quando a gente viu a polícia, os bombeiros já se preparando para entrar no córrego, aí a gente falou, opa, não é algo simples, né, que aconteceu, é grave. Lá a gente percebeu que era algo assim muito grave, né, que o menino poderia ter caído no córrego, mas como, né? E aí, na viatura, os pais, ou melhor, a mãe do Joaquim e o padrasto, o Guilherme Longo. E eles ficaram lá o tempo todo. E a gente já tinha que entrar ao vivo, né? O editor falando, ó, entra, a gente tem muita informação. E eu pensei, bom, vamos dar um panorama de como está a situação aqui, né? A polícia está aqui para tentar encontrar esse menino que desapareceu desde as 7 horas da manhã de hoje. Eu vou tentar conversar com a mãe e o padrasto do menino que estão aqui na viatura. Vou bater aqui para tentar falar com a Natália. Ele está dizendo que ela não quer falar. 5 dias depois, o corpo de Joaquim é encontrado por pescadores, boiando no Rio Pardo, em Barretos, a 123 quilômetros de Ribeirão Preto. Quando encontrou o corpo do Joaquim, foi num domingo, por volta do meio-dia, um pouquinho mais cedo, e eu estava de plantão no dia também. E aí eu fui direto para Barretos e quando eu cheguei no Rio Pardo, eles tinham acabado de tirar o corpo dele do rio. E aquela cena me marcou muito, porque ele estava com um pijaminha todo desenhado e ele estava totalmente irreconhecível e só dava para ver o pijama que ele usava no dia em que desapareceu. Então, sem dúvida, isso choca bastante. Quando se fala em criança, mexe muito com a gente, não tem como não se envolver. E esse caso, sem dúvida, foi um caso que mexeu muito, acho que com todo mundo, com o Brasil inteiro, né? No mesmo dia que o corpo foi encontrado, a polícia decretou a prisão temporária do casal. As pessoas muito revoltadas. No início, né, até o corpo não aparecer, não tinha nada de diferente na casa. O corpo apareceu, foi aquela confusão na delegacia, e aí as pessoas iam lá, colocavam cartazes,
muitos objetos assim de pelúcia, né, bicho de pelúcia e tal. Tava bem triste assim, mas as pessoas muito revoltadas não aceitavam, né, o que tinha acontecido, já acusando a Natália e o Guilherme. Natália foi solta um mês depois, mas Guilherme continuou preso. O técnico em informática ganhou a liberdade no dia 22 de fevereiro de 2016 e saiu da penitenciária de Tremembé. A produtora de reportagens da Record TV de Ribeirão Preto percebeu uma movimentação em uma rede social de Guilherme Longo depois que ele ganhou a liberdade. Juliana mandou uma solicitação de amizade e, para a surpresa da jornalista, Guilherme aceitou o pedido e os dois começaram uma conversa. De início, ele era muito cauteloso. Ele respondia poucas coisas, os comentários eram bem curtos, deixava esperando muito tempo. Então, no começo foi bem difícil, eu tive que ganhar a confiança dele mesmo. E aos pouquinhos isso foi acontecendo. Desde o começo, a produtora já se identificou como jornalista da Record, mas disse que, a princípio, não queria uma entrevista. O gerente do departamento de jornalismo da emissora foi avisado sobre esse primeiro contato dela com Guilherme. Quando ela me falou, olha, ele respondeu a minha mensagem no Face, eu falei, tá aberto o caminho, né? Tá estabelecida a comunicação para que possa resultar na entrevista. E eu te confesso assim que eu acho que na hora que ela conseguiu ter uma resposta dele no Face, eu tive a certeza que ele ia dar a entrevista, né? Sabia que ia demorar, mas tinha certeza que ele ia dar a entrevista. O primeiro encontro da jornalista com Guilherme foi 3 meses após iniciarem a conversa. E eu lembro certinho que num dia antes, eu ainda falei assim, Ju, mas você tem certeza? Não, vamos ver, vamos até o final para ver se é mesmo ou não. E aí no sábado à tarde, que foi o primeiro dia que ela foi ver ele, eu estava em contato o tempo todo com ela pelo celular, por mensagens, e ela, na hora que chegou na porta da casa dele, aí a gente teve certeza que realmente era o Guilherme e que não tinha pra onde fugir mais, né? Porque quando ele me chamou pra ir a primeira vez, ele falou isso, ele falou, tô te chamando pra vir aqui como minha amiga, não como jornalista, então eu não queria que você tentasse me gravar escondido. E eu dei minha palavra e assim foi feito. Eu desci com a chave do carro, meu celular e meu maço de cigarro. As 3 vezes eu fiz isso, porque eu não queria mesmo que acontecesse qualquer coisa para que houvesse uma quebra de confiança. E como que foi essa visita? Você sentiu medo a primeira vez que você viu? Não, nenhuma das 3. Foi bem tranquilo. As 3 vezes os pais dele estavam lá. A irmã dele sempre estava por ali. E é uma família ótima mesmo, assim. De que forma que você usou sua formação policial para conseguir a entrevista? Eu não acho que tenha sido para conseguir a entrevista. Eu acho que tenha sido em todo esse tempo, sabe? De checar as coisas que eu estava ouvindo, de pensar em outras hipóteses para o que aconteceu, para tentar analisar a situação por outros prismas. Eu acho que aí sim. Para conseguir a entrevista, eu não sei. Eu acho que nesse caso, a tática que eu usei é que deu muito resultado. E era uma aposta, que foi ser franca com ele e cumprir com as coisas que eu prometi. Por exemplo, das vezes que eu fui até a casa dele e a promessa era não gravar escondido. Isso deu muita segurança a ele. Porque eu acho que ele esperava que em 2, 3 dias a cara dele estivesse no ar fazendo café. Entendeu? E não foi isso que aconteceu. Eu apostei em ser franca e rolou, sabe? Rolou. Acho que foi a melhor tática que eu podia ter usado e deu certo. A entrevista foi mantida em sigilo. Foram 7 meses de produção jornalística e mais de 3.000 conversas trocadas pelo WhatsApp entre a produtora e Guilherme Longo, até o dia que ele resolveu falar. 11 horas da noite, ele me mandou mensagem a primeira vez perguntando se eu podia conversar. Eu disse que não e que a hora que eu chegasse em casa eu chamava ele. Aí minha bateria acabou e quando eu cheguei em casa, era umas 4 horas da manhã. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o celular no carregador. Enquanto eu estava abrindo o WhatsApp para ver o que eu tinha perdido de mensagem, na noite ele já estava digitando de novo. E eu vi que ele tinha mandado mensagem aquela hora às 11, que foi a que eu visualizei e respondi. Mandou de novo às 2. E quando ele viu que eu estava online, ele já estava mandando outra vez para falar que queria gravar, que queria
me contar tudo primeiro, mas que tinham que ser nas condições dele. Que era eu ir sozinha e sem equipe, mas que eu podia levar uma câmera, podia registrar, e foi assim. Que a gente conversou muito sobre isso, que seria bom se ele manifestasse o desejo, né, de falar, não a gente pedir. E foi o que de certa forma aconteceu. Ele chegou um momento que... Ele que procurou, talvez pela vaidade excessiva dele, né? A entrevista foi feita de manhã, em um motel de Ribeirão Preto, a pedido de Guilherme. O Guilherme, primeiro, ele marcou 9 horas da manhã num posto perto da emissora, que dali eles iam gravar em algum lugar, né? A madrugada teve a notícia de que ele teria aceitado, isso às 9 horas ficou de se encontrar. Então eu fui para a emissora no dia seguinte com o coração na mão e aí fiquei em contato o tempo inteiro com a Juliana. Aí liguei, perguntei onde ele estava, aí ele me disse, ó, mudança de planos, você vem até onde eu tô? 7 meses esperando, falei que ia. Aí ele falou para eu ir até a Avenida Brasil, quando eu chegasse na Avenida Brasil era para ligar para ele de novo que ele me diria onde ele estava. E aí foi assim, a hora que chegou na Brasil ele falou que estava no Nuance Motel, quarto 23, tinha deixado avisado a recepção que eu era a prima dele e ia entrar para pagar a conta e fui. Desde o momento que ela saiu da TV até o momento que ela entrou no motel, o tempo todo eu estava em contato com ela. E a gente tinha combinado que depois de 15 minutos que ela tivesse entrado no quarto, eu ligaria para ela dizendo que o Chico precisava de conversar com ela e que ela precisava de voltar. Se tivesse tudo bem, ela ia falar assim, depois eu ligo, depois eu faço essa pauta. Se tivesse alguma coisa de errado, ela ia me falar não, ia mudar a conversa, ia mudar o código, que a gente tinha meio que combinado um código, e aí eu sabia que ela estava em perigo. Para conseguir a entrevista, foi única, exclusivamente, o trabalho da produção, de investimento, de tempo da Juliana, cultivar esse contato, conseguir a confiança do entrevistado, né? Que eu acho que é a grande chave para se conseguir uma entrevista exclusiva, num jornalismo investigativo, é conseguir a confiança da fonte, né? A entrevista teve pouco mais de 43 minutos. Durante a gravação, Guilherme mostrou tranquilidade, fumou um cigarro e bebeu latas de cerveja. Ele começou a conversa com a jornalista falando sobre a relação com as drogas. Tentei algumas vezes parar e acho que no fundo eu nunca realmente achei que eu ia parar para sempre. Eu sempre acreditei que seria possível controlar. Isso eu acho que foi um dos meus maiores erros, né? De não determinar para mim que tinha que ter um fim, né? Na confissão, Guilherme falou da relação com Natália e da aproximação de Arthur, pai de Joaquim, ao descobrir que o filho era diabético. Depois disse que antes de assassinar Joaquim, tentou tirar a própria vida. Quando eu já não estava raciocinando logicamente, eu falei, eu quero abrir mão de tudo, vou desistir, sabe? Eu busquei uma forma que eu achava que eu ia conseguir sair dessa sem dor. Eu falei, eu vou me matar, eu vou aplicar insulina em mim, eu vou aplicar uma alta dose, não vou comer nada e eu não sabia quais eram os sintomas, né? Mas eu sabia que daquele jeito eu ia, né, morrer. E eu achei que ia acontecer isso dormindo. E foi besteira, né? Na hora que veio os sintomas, durante um período de tempo eu suportei, mas depois ficou insuportável, né? E aí eu tentei acabar com aquilo lá, né? Eu falei, nossa, não dá, desse jeito não dá. Me conta primeiro, quantas doses você aplicou em você na véspera? Eu fiz 2 aplicações de 30 unidades. E finalmente revelou como matou Joaquim. Então eu peguei ele no colo e fui até a cozinha, né, preparar uma mamadeira. E nessa hora foi que me veio na cabeça, né? Como eu disse, eu falei, se eu conseguir, se ele por acaso não estiver aqui, acho que minha vida vai melhorar. Uma insanidade, né? Eu falei, é isso que eu preciso. E eu já tava com ele no colo, eu já levei ele pra fora e matei ele.
que você fez? Eu estrangulei ele sem... Eu não apertei a traqueia dele, né? Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra ele desmaiasse sem dor. E foi rápido. E aí? Ele desmaiou, né? E eu segurei ele por mais um período de tempo até ele não esboçar mais reação. Foi isso. E aí eu fiquei... Nossa, falei, caramba, o que eu fiz, meu? Sabe, aí vem... Eu não sabia o que fazer, né? Falei, caramba, ferrou, né? Não tem como voltar mais atrás. Ali, eu falei, meu, eu preciso tirar minha vida, tirar a vida de qualquer um que pode saber, né? E falei, eu vou matar a Natália, eu vou me matar, né? E pessoas vão chegar aqui e vai estar os 3 mortos, né? Aí eu lembrei do Vitor Hugo, eu falei, nossa, tem um bebê aqui, eu não posso matar a Natália, né? Eu não posso fazer isso. Eu falei, caramba, o que eu tô pensando? Eu tava muito perturbado, brigando comigo mesmo ali. Né? Eu falei, eu preciso dar um jeito de esconder ele. E chovia alguns dias, eu tinha certeza que ele não tava cheio. Né? Pelo menos tinha um volume bom de água. E foi na sorte que ele podia ter... Eu falei, vou jogar, e eu nem pensei nas consequências, né? Ele podia ter parado em qualquer lugar. Podia ter parado ali, né? Mas eu não sei por que ele andou tanto, né? Guilherme Longo é acusado pelo Ministério Público de Ribeirão Preto por ter matado Joaquim com uma alta dosagem de insulina. Na confissão à produtora, o técnico em informática diz que matou o enteado com um golpe de jiu-jitsu. Segundo a jornalista, durante o trabalho de investigação, descobriu que Guilherme tinha histórico de agressão com esse mesmo golpe, conhecido como mata-leão. Todas as vezes que aparece alguma história de violência do Guilherme, sempre tem um mata-leão no meio. Não tem ninguém que fala assim, ele era pequenininho, ele me beliscou. Não, era mata-leão. Quando ele brigou com o cara lá no aeroclube, que ele quase matou o cara precisou fazer cirurgia também. Foi o mata-leão, foi estrangulamento. Uma prostituta que ele bateu na 9 de julho, estrangulamento. Um quequeoia, né, como é que chama? Flanelinha. Flanelinha na frente da academia, mata-leão de novo. Então, sempre teve ali, não tem um soco, não fala, entendeu? Um soco, um tapa, não, é um mata-leão. Como que você fazia para checar isso? Como é que era? Boletim de ocorrência, o inquérito policial, internet, quando ele citava outras pessoas. Que mais? Facebook, fuçando as pessoas com as quais ele se relacionava, os amigos, a família, esse tipo de ferramenta. Depois da entrevista, Guilherme fugiu e deixou uma carta onde disse que a emissora prometeu pagar pela confissão. As pessoas ficaram muito em cima dessa carta de que a Record teria dado um dinheiro e esqueceram do menino, né? Ficaram falando, porque a Record comprou essa entrevista, porque ele tinha um trato, não sei o quê, né? Mas foi uma derrota para ele, né? Foi uma derrota para o advogado. E eu acho que foi a saída que ele teve, foi fazer o Guilherme escrever essa carta, né? Para explicar para as pessoas que aquilo era uma farsa, né? E isso, de certa maneira, essa postura aí do advogado, que imagino que foi ele que tomou, sendo o mentor dessa carta, ele contribuiu para que a sociedade desviasse o foco um pouco do fato em si, que é a morte da criança, para ficar pensando se a Record pagou. Além do caso Joaquim, a entrevista em que o padrasto confessa o crime também foi destaque nacional em diversos veículos de notícias, como o portal da revista Veja, Folha de São Paulo, Estadão, Portal R7, Isto É e Bol Notícias. Todos eles citaram o trabalho feito pela emissora do interior paulista. Em Ribeirão Preto, a confissão ganhou a capa do principal jornal da cidade. A TV Record tinha ali a entrevista, a confissão, mas como foi um caso de grande proporção, outros veículos também fizeram isso, né?
Outras emissoras de TV não chegaram a dizer o nome da Record, mas enfim, disseram que o Guilherme estava foragido e ele fugiu depois de dar uma entrevista a uma emissora de TV onde ele confessava o crime, de uma maneira diferente daquela que dizia as investigações. Então, é claro, eu acho que foi uma repercussão muito grande, muito importante, principalmente porque tudo isso foi feito no interior, foi feito em Ribeirão Preto, né? Não foi uma reportagem que foi feita por uma equipe de São Paulo ou do Rio de Janeiro e que depois foi exibida em qualquer programa ou num determinado programa. Antes de ser exibida, a direção da emissora disponibilizou o conteúdo da entrevista para promotor e advogados do caso assistirem à confissão. Olha, essa entrevista feita pela Record, nós estamos até o momento encarando ainda com uma certa reserva. Por enquanto, ela tem aí um aspecto meramente especulativo, um aspecto de notícia divulgada pela imprensa, mas em termos jurídicos, em termos de aproveitamento no processo, para nós ainda é muito prematuro falar nisso. Por telefone, o advogado de Guilherme Longo, Antônio Carlos de Oliveira, afirmou que a entrevista concedida à Record não tem valor jurídico. Essa entrevista ela não tem valor jurídico nenhum. A confissão ela só tem validade se for na presença do juiz e acompanhado do advogado. E disse que a carta mostrada à imprensa foi escrita pelo acusado. Essa carta eu que juntei, eu que forneci, a família me forneceu, ele que deixou escrita essa carta, afirmando que teria vendido essa reportagem porque ele iria fugir do país, porque toda a mídia já tinha condenado ele e ele entendia que ele não tinha chance nenhuma de ser absolvido. Motivo pelo qual ele ia pegar o dinheiro e fugir do país. Só que no dizer dele, ele não recebeu dinheiro algum. Por meio de nota, o advogado de defesa de Natália, mãe de Joaquim, informou que ela não assistiu à entrevista e que está psicologicamente abalada desde a morte do menino. A declaração ainda diz que Natália chorou ao saber da confissão e que está convencida de que Guilherme matou o menino. 7 meses após a confissão, Guilherme foi preso na Espanha. Ele foi abordado pela polícia espanhola enquanto aguardava por uma entrevista de emprego, marcada por um produtor do Fantástico. Depois de uma investigação, a volta do acusado para o Brasil já está autorizada.